Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos estudos e comentários da nossa obra básica, o Livro dos Espíritos. Mais especificadamente, estaremos aqui comentando o capítulo 12 da terceira parte, cujo título é Perfeição Moral, que corresponde às perguntas de 893 até a pergunta de 919. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça a leitura dessas perguntas e dessas respostas, faça as reflexões e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor, vamos estudar para cada vez mais aproximar-nos dele? Bom, esse capítulo nos traz alguns esclarecimentos bastante pertinentes que convém a nós apontarmos aqui. Vamos em sequência? Eles iniciam o capítulo nos dizendo o seguinte: toda virtude tem seu mérito próprio. Todas indicam progresso na senda do bem. Às vezes nós queremos focar numa virtude achando que ela seja mais importante. E na verdade eles nos esclarecem que todas elas têm o seu mérito e todas elas nos aproximam do bem. E a sublimidade da virtude, ou seja, a sua lapidação, o auge dela, o máximo que podemos alcançar dela, é quando ela está pautada no sacrifício do interesse pessoal. E isso é muito interessante. Quando nós falamos a respeito da sublimidade pautada no sacrifício, a gente poderia resumir na seguinte ideia: quando ela está pautada no desinteresse, quando fazemos sem esperar nada em troca. Estamos apenas fazendo pelo ato bondoso de fazer. E eles explicam que a mais meritória é a que possui a caridade mais desinteressada. Então, existe uma virtude mais importante? Não, todas são importantes para a construção de um ser humano de bem. Mas que a mais meritória é aquela feita com desinteresse. É aquela que a gente não faz esperando algo em troca, não faz esperando um lugarzinho no céu, Não, a gente faz pelo ato bondoso de fazer. Porque é isso que a natureza nos pede e é isso que nós deveríamos estar fazendo. Sem orgulho, sem pretensão, nada, apenas fazer. E eles explicam uma coisa bem interessante: só não tem desinteresse para aqueles em que já foi realizado o progresso. O bem tornou-se um hábito. Então olha que interessante, nós vemos que todos nós somos criados simples e ignorantes. E aqueles que expressam essa virtude de maneira desinteressada, espontânea, de uma maneira assim, simples, bela, ali o progresso já foi realizado. Para nós que talvez ainda não chegamos nesse patamar, convém a reflexão em orar e vigiar, em reformular as nossas ações. E eles continuam: o sinal mais característico da imperfeição é justamente o interesse pessoal. Posto de lado todos os defeitos e todos os vícios, o interesse pessoal é o que mascara todos eles. Em outras palavras, se queremos saber se já estamos bons em alguma coisa, se temos que melhorar, é simples. Há interesse meu nisso daqui? Devemos levar essa pergunta a cada uma das nossas ações. Eu trato o outro bem, esperando algo em troca? Eu trabalho de maneira adequada, esperando ser reconhecido por isso? Eu faço muitos amigos esperando algo em troca? Porque eles falam que, destaque, olha, o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. E convenhamos, quantas vezes nós agimos sempre guiados por interesse, sempre querendo obter algo em troca, seja nos nossos relacionamentos, seja no nosso trabalho, seja até mesmo conosco. Nós, às vezes, buscamos ser versões melhores de nós, esperando que nós tenhamos algo no futuro. E convenhamos, esse talvez seja um dos traços que mais nos faz sofrer. E eles continuam: o desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui falta de juízo. De novo, não vamos aqui nos apegar aos extremismos. Desinteresse não é abrir mão de tudo e tudo que nos é confiado. Então isso aqui eu não preciso. Muito pelo contrário. Isso não é desinteresse. Como eles muito bem colocaram, é prodigalidade irrefletida. Em outras palavras, é ter um bem confiado e não fazer o bem dele. O bom uso, melhor dizendo. E eles continuam: prestaremos contas daquilo que nos foi confiado, não só do mal que nós fizemos,
mas também do bem que deixamos de fazer. E aqui eu sempre gosto de levar o aprofundamento do raciocínio, que é o bem que nos foi confiado, aquilo que nos foi confiado. Não vamos pensar somente em questão monetária, na nossa casa, não. Mas vamos pensar na inteligência que nos foi confiada, no lar amoroso que nós temos. Já pararam para pensar que nós temos um lar que nos apoia e ter um lar que nos apoia facilita muito para que nós saiamos para o nosso trabalho alegres, para que nós possamos ser mais dispostos para com os outros. E nós usamos disso a favor da humanidade. Porque, convenhamos, imaginemos a seguinte situação em que nós não tivéssemos esse lar que nos apoia, em que nós não tivéssemos amigos que nos apoiem, que nos estimulam a ser o que nós somos. Imagina o quão difícil seria a caminhada. E nós temos isso. Foi um bem que nos foi confiado. O que nós fazemos disso? O que nós fazemos daqueles amigos que estão nos momentos em que nós mais precisamos? Nós utilizamos desse bem e transformamos isso em algo de bem para a humanidade? Nós estamos num momento em que nós recebemos tanto. Temos tentado entregar pelo menos um pouquinho do tanto que recebemos? E aí eles continuam. O bem deve ser feito com desinteresse. O bem por cálculo e o bem impelido pelo ardor natural do coração são coisas diferentes. Como assim? O bem calculado, eu vou fazer isso esperando isso aqui, porque eu fazendo isso eu ganho aquilo. E o bem do ardor do coração, como assim? Que vem da alma, que vem do espírito, que quer ser fértil, que quer ser feliz. Em outras palavras, a felicidade está ligada com a entrega. Aquele que entrega, ele é realmente feliz. E essa é a verdadeira virtude do bem, em fazer algo sem esperar nada em troca. E convém a nós pensarmos sobre isso, nos patamares de evolução do nosso bem. Talvez nós começamos com um bem calculado, que nos é muito ensinado. Faça o bem, porque fazendo bem você vai ter um lugarzinho no céu e não sei mais o que, você será uma boa pessoa, as pessoas vão gostar de estar perto de você e tudo mais. Mas é chegando um momento em que isso não satisfaz mais, principalmente quando nós estamos rodeados de pessoas que não nos entregam aquilo que nós gostaríamos de receber. Isso é uma experiência fantástica, porque ali é colocado em prova se nós fazemos o bem pelo valor que ele tem ou se nós estamos fazendo esperando alguém em troca. E muitas das vezes quando a vida nos coloca em contato com a ingratidão, é para que essa reflexão nos germine e nos lembre o quão fértil nós devemos ser, independentemente da entrega, de para quem nós estaremos entregando. Sempre deve partir de dentro para fora e não de fora para dentro. Como assim? Se hoje faz sol, hoje faz chuva, a depender da situação, eu sou uma pessoa? Não. Devemos ser constantes, independentemente das circunstâncias. E eles continuam. Fazer o bem é ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto queira na vida terrena. Nenhum egoísmo há em querer o ser humano em melhorar-se, em aproximar-se de Deus. Olha que interessante essa distinção. Uma coisa é nós calcularmos o nosso bem, porque eu fazendo isso eu vou ganhar aquilo e tudo mais, e outro é eu melhorar querendo me aproximar desse mistério, desse amor que é o Criador. São coisas diferentes. Num patamar eu quero ser servo. Eu quero cumprir o papel que me foi confiado, que é de ser humano, de entregar a humanidade. E no outro, eu então vou fazer ações para receber algo em troca. Então observem que num é uma entrega, no outro faz para receber. São coisas diferentes. Ademais, eles continuam, o bem que fazemos ao outro e a nós mesmos faz com que nós nos aproximemos uns dos outros. E essa aproximação, consequentemente, nos faz elevar a nossa consciência para nos aproximarmos e cada vez mais amarmos a Deus. E eles nos destacam coisas muito interessantes como nenhum conhecimento é inútil. Muitas das vezes nós pensamos assim, eu aprendi isso, mas isso não me ajudou de nada. Pelo contrário, todo conhecimento é útil nas mãos adequadas. Ou seja, se você aprendeu alguma coisa X, ensine isso a alguém. Talvez o seu conhecimento possa abrir uma empresa e essa empresa ser ali a fonte de renda para várias famílias.
Talvez o seu conhecimento possa servir como meio de treinamento a outras pessoas que vão abrir seus próprios negócios e vão ter novas pessoas subordinadas a elas, com novas rendas. Entendem? Muitas das vezes nós achamos que aquilo que nós sabemos não tem de nenhum intuito e de nenhuma importância. E eles vêm nos explicar que nenhum conhecimento é inútil. Inúteis são as mãos que não trabalham. Então nós devemos pensar, com aquilo que nos é chegado, com aquilo que nos é confiado, como podemos fazer do mundo um lugar melhor. Seja ensinando música, seja ensinando química, seja ensinando natação, seja ensinando pinturas, como poderemos fazer o mundo um lugar melhor e promovermos união uns dos outros. Repito, nenhum conhecimento é inútil. E eles continuam, a moral sem ações é o mesmo que a semente sem trabalho. Como assim? A moral sem ações, a mesma coisa que a semente sem trabalho. A semente sem colocar no solo, ela jamais germinará. Ela tem todos os estados latentes guardados, todas as potencialidades guardadas. Mas se não for praticada, se não for colocada em ações, jamais frutificará. E aí eles comentam, de que servem as sementes se não vão dar frutos para nos alimentar? Então, do que serve todas essas potencialidades que foram confiadas ao ser humano se nós não fizermos dessas potencialidades algo melhor ao próximo, à vida, a Deus? A paixão, quando surge, ela não é algo ruim. A origem das paixões é algo bom. O problema está onde, que eles comentam? Está no excesso da vontade. É a exageração de uma necessidade e de um sentimento. Então olha que interessante, todos nós nascemos com uma paixão. A paixão de sermos queridos uns pelos outros, a paixão de estarmos com alguém, a paixão de trabalhar, nós nascemos com isso e a origem dessas paixões é boa. Quando nós temos um desejo que não é compreendido, que não é educado, que não é colocado amor, ele nos domina e nós nos tornamos escravos dele. Observe, hoje fala-se muito do abuso de vários tipos de droga, sejam drogas ilícitas, a pornografia e etc. Todas elas nada mais nada menos do que são uma exploração de desejos que o ser humano tem que não leva ao crivo da educação e do amor. Que se nós admitirmos os nossos desejos e controlarmos ele, entendem? Quer ver um exemplo? O ser humano, ele foi nutrido com um desejo natural de se relacionar com outros seres humanos. Quando não educado, isso pode levar à promiscuidade. Mas quando educado com amor, com carinho, isso pode levar à formação de famílias. Entendem? A paixão por si só, ela não é ruim. O ruim está no exagero, na falta de cuidado, na falta de vigília. E aí eles continuam. As paixões só têm utilidade quando governadas e se tornam perigosas quando passam a governar. A partir do momento que ela dá prejuízo a você ou a outro. Olha que interessante. Nós governamos ela ou ela nos governa? Utilizamos ela como combustível para a realização das nossas atividades ou ela nos prende, impedindo que nós façamos as nossas atividades? Convém nós pensarmos sobre isso, convém nós dialogarmos sobre os nossos vícios. E aí eles comentam uma questão muito interessante, que é a origem dessa vontade foi colocada para fazer o bem. As paixões podem levar à realização de grandes coisas, desde que sejam colocadas e canalizadas essa energia para o caminho do bem. E lembrem-se, o caminho do bem é o que promove o caminho da união, o caminho da fraternidade, da prosperidade. E aí eles continuam dizendo-nos, falta-nos esforço e vontade. A prática da abnegação é o melhor meio para combater o predomínio da natureza corpórea. Como assim? Em abrir mão dos nossos interesses e desejos pessoais, dos nossos prazeres em detrimento dos outros. E convém a nós pensarmos sobre. Nós já discutimos isso em vídeos anteriores. Nós temos os nossos defeitos. Sabemos que precisamos melhorar, mas sabe por que não melhoramos? Porque, primeiro, sabemos que melhorar dá muito trabalho e a preguiça vem. E segundo, nós gostamos dos nossos defeitos. Gostamos das vantagens que eles nos oferecem momentaneamente e não paramos para refletir no que eles podem nos ocasionar no futuro. Nós estamos muito imediatistas e não pensamos no impacto
a longo prazo. Então convém a nós fortalecermos a nossa vontade, fortalecermos o nosso esforço, praticando a abnegação. Em que sentido? Veio aquele prazer que vai nos levar para o buraco, como diria a expressão popular. Convém a nós não reprimir, mas canalizar essa energia para uma outra coisa. Talvez, quer ver um exemplo prático? Imaginemos uma situação em que há um homem que ele guarda nele um desejo por estar com alguém, que é natural. E vê então aquela vontade. Dois caminhos. Ele poderia então pegar essa energia e canalizar para a promiscuidade e fazer atos bárbaros. Ou ele poderia canalizar essa vontade, levar ao crivo da sua consciência, do seu coração e pensar: por que não utilizar dessa energia para tentar então encontrar com alguém, achar alguém, ir a um encontro, dedicar talvez um tempinho a escrever uma carta de amor? Entende? Aqui é um exemplo, mas que pode ser perfeitamente aplicável. De nós aprendermos a controlar as nossas paixões, a controlar, a governar elas e não sermos governados. Poderíamos aqui colocar vários exemplos, como o da gula, como hoje que acontece com as redes sociais, enfim, várias coisas poderiam ser aqui exemplificadas. Mas fique esse exemplo para que você desenvolva e faça uma autoanálise. E eles destacam: o egoísmo é a raiz de todos os males. Ele neutraliza tudo que nós fazemos de bem. E o egoísmo vem do quê? De pensarmos que o que ocorre com o outro não nos afeta e que nós somos mais importantes do que o outro. É não pensar que somos uma família. É não pensar que o sofrimento do outro também acontece comigo, que a minha alegria também é dele e vice-versa. Não pensar em fraternidade. Isso é um principal problema de tudo. E quando a gente pensa e analisa qualquer problema que haja no mundo e começamos a tirar as máscaras, veremos que no fim, sempre haverá o egoísmo. Sempre haverá o interesse pessoal, em detrimento do interesse coletivo, do bem coletivo. E aí eles continuam: à medida que o ser humano se instrui das coisas espirituais, menos valor dá às coisas materiais. E, consequentemente, na importância da sua personalidade, porque a partir do momento em que ele começa a entender que a alma, a essência de todos é uma só, e todos nós estamos conectados, faz sentido que o interesse pessoal vai caindo de pouquinho em pouquinho. E é incompatível quando nós pensamos em felicidade e egoísmo. Elas não batem. A nossa felicidade só será alcançada de maneira plena quando nós formos altruístas, quando nós pensarmos no outro. E eles destacam: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de se colocar na defensiva. E eu achei isso tão pertinente de nós tirarmos um momento e refletirmos sobre isso. Repito, olha que interessante. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de se colocar na defensiva. Quer ver um exemplo bobo? É alguém lá fazer alguma coisa com você e você vai falar assim: não vou fazer mais bem para aquela pessoa. Entende? É você fechar o coração. É não se permitir. Só que aí vem aquela ideia, de novo, fazendo chuva ou fazendo sol, a gente deve ser o mesmo. E quantas vezes nós nos tornamos egoístas porque vemos atitudes egoístas do lado de fora? Aí vem aquela questão: entre nós, qual terá sido a diferença? Nenhuma. Um começou e o outro está terminando ou perpetuando o ciclo. Se nós queremos mudança, nós devemos fazer a nossa parte. E isso requer esforço, isso requer vontade, eu concordo. Não é fácil. Ser bondoso não é fácil. Mas o mundo jamais será dos bondosos se nós continuarmos de cabeça baixa. Nós devemos ter coragem e mostrar ao mundo o valor que o bem tem. E convenhamos, o bem está em todo lugar. Nós só precisamos ajudar uns aos outros a vermos os benefícios que fazer o bem por si só tem. E eles destacam: o egoísmo é consequentemente a fonte de todos os vícios. Porém, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Assim sendo, se nós queremos então desenvolver as nossas virtudes, sejamos caridosos. Façamos o bem,
Coloquemos amor em tudo que nós formos fazer. E, em suma, união, progresso, evolução. E egoísmo, tudo que vem do individual, da separatividade, da exclusão, isso é egoísmo. E isso, por si só, desencadeia em todos os vícios e desencadeia em toda a infelicidade que nós estamos vendo mundo afora. O homem de bem é aquele que pratica na sua maior pureza a lei da justiça, do amor e da caridade. E conforme nós vimos no vídeo anterior, não tem como ser justo se não formos amorosos e caridosos uns com os outros. E justiça convém em fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós. Devemos a todos os dias pensarmos, as ações que hoje eu fiz no meu dia, eu gostaria realmente que uma outra pessoa tivesse feito as mesmas coisas que eu fiz? Se a resposta for não, é porque nós não estamos sendo justos. Se a resposta for mais ou menos, então busquemos melhorar. E se for sim, que a gente permaneça. E que sigamos, porque vai vir um novo dia, uma nova prova, e vamos persistir, firmes e fortes, na persistência da bondade, da justiça, da caridade e do amor. E aí eles falam, é o bem desinteressado, fraterno, todos como uma família. Bom, para que a gente finalize esse vídeo, nós gostaríamos de ler aqui a pergunta de 919, que acreditamos aqui que finaliza muito bem esse vídeo, quando nós pensamos na perfeição moral como um todo. A pergunta de 919, também bastante famosa do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade o disse: conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec, não muito satisfeito com a resposta, ele diz: concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de conseguir conhecer a si mesmo? E aí, Santo Agostinho nos responde com o exercício que nós deveríamos estar fazendo. Olha que conselho formidável ele nos diz. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou em tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem censurareis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovasse a Deus chamar-me neste momento, teria que me temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser oculto? Olha que interessante, ele nos faz para que nas nossas perguntas tenham três coisas. Fiz aos outros algo que não gostaria que fosse feito a mim? Segundo, fiz algo que eu não teria coragem de contar e expor? Terceiro, se hoje eu fosse chamado a voltar para de onde eu vim, teria alguém que eu não teria coragem de olhar cara a cara? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus e depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Ou seja, como que alguém pode fazer uma autoanálise? Ele não poderia passar um pano para si mesmo? Olha a resposta. O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima,
quando fordes o seu autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Ou seja, ficou na dúvida se o que você fez foi bom ou não, imagina outra pessoa sem ser você fazendo. Você iria reprimir isso? Não, não iria. Então ok, ela é justa. Ah não, eu reprimiria sim. Então você acabou de descobrir que você tá errado. E aí eles continuam. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Perscrute consequentemente a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar-se de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta deste será mais avultada que a daqueles. Se puder dizer que foi bom seu dia, poderá dormir em paz e guardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais em multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? A gente não fica trabalhando a vida inteira para a aposentadoria? Aí ele continua. Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim de vos suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver que muitos dizem ser positivo presente e incerto futuro. Ora, esta é exatamente a ideia de que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Bom, são com essas palavras que me despeço de vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração de todos, uma excelente reflexão e nos vemos no próximo vídeo.